Bom dia! Aqui é a professora Thalissa e hoje nós vamos falar sobre os primeiros animais a surgirem no planeta Terra, que foram os poríferos. Nós vamos relembrar o que vocês já trabalharam com a professora Andreia e vamos falar também sobre o próximo grupo de animais, que foram os quinidários. Então vamos lá. O primeiro grupo de animais chama-se poríferos. Eles recebem esse nome justamente porque eles têm pequenas aberturas, na parede do corpo, que são os poros, e isso dá o nome ao grupo. Pertence ao filo dos poríferos, diversas espécies de esponjas. O habitat, eles são animais aquáticos, sendo que a maioria é marinho, de água salgada. Eles não apresentam órgãos ou tecidos específicos. Então, basicamente, eles vão ter algumas células essenciais que realizam ali todas as funções que eles necessitam. Eles são animais filtradores, eles filtram a água retirando o alimento, que está contido na água. E existe diversas espécies, algumas são minúsculas, medem alguns milímetros, outras podem atingir mais de 2 metros de altura. A organização do corpo. De uma forma geral, as esponjas têm um formato cilíndrico, com várias aberturas pelo corpo, que é o que a gente chama de poros. E uma abertura maior na parte superior, que é, entre aspas, a boca, que é o que a gente vai chamar de ósculo. A água, ela entra através dos poros e aí ele vai realizar, as células especializadas vão realizar a filtração, captando aí partículas, pequenos animaizinhos presentes na água, que é o que eles vão ingerir, que é o que a gente chama de zooplâncton, esses pequenos animaizinhos. E aí, o oxigênio sai pelo ósculo. Entra água e oxigênio e sai água com CO2 pelo ósculo. Aqui nós vamos ver um corte da esponja mostrando essa cavidade que é chamada de átrio. E aqui a gente tem as células, olha só que legal. A anatomia da esponja. Então, eu falei para vocês que ela não tem um tecido específico, ela tem algumas células que são responsáveis por realizar as funções. Então, a gente vai ter aqui o amebócito, esse rostinho, o amebócito. As células são capazes de se diferenciar em outros tipos celulares e distribuem os alimentos que são digeridos. Então, ele tem essa função de distribuir ali os nutrientes. Esse meio laranjadinho é o porócito. Elas são células em formatos de tubo, a região interna é oca e elas formam os poros presentes no corpo do animal. Aqui, parecem uns espinhos, são as espículas. Essas estruturas, elas protegem e sustentam o corpo da esponja. E aqui nós temos o pinacócito, que são células achatadas que revestem a esponja e, principalmente, a principal célula dos poríferos são os coanócitos. Essas células são responsáveis pela circulação, pela digestão, pela reprodução, enfim, a maioria das funções vitais são realizadas pelo coanócito. Então, se você falar sobre porífero, tem que saber que a principal célula que ele possui é o coanócito. Ele tem esse formato de, parece um colarinho de camisa e tem essa cauda que é o que a gente chama de flagelo. Como eu disse, o coanócito é a principal célula responsável por todas as funções vitais. Ele proporciona o movimento da água quando ele bate o flagelo e também
ele, através do flagelo, ó, ele capta partículas de alimento, né? Fazendo assim a digestão. Falando um pouquinho sobre a reprodução. Há duas formas de reprodução em esponjas. A reprodução sexuada, que significa que tem troca de gametas, e a reprodução assexuada, que não ocorre troca de gametas. Aqui nós temos a gemulação. Algumas espécies de esponjas produzem e liberam gêmulas, que são estruturas resistentes e revestidas pelas espículas. Elas abrigam muitos amebócitos que podem se reproduzir, se diferenciando e formando outras esponjas. Então, vamos ver um pouquinho como que isso ocorre. Então, olha só, aqui a gente tem a gêmula, entre aspas, como se fosse uma sementinha. E aí, ela contém, né, muitos amebócitos que vão se reproduzir e acabam formando uma nova esponja. Aqui nós temos o brotamento. Aparece no corpo da esponja uma gema, um broto. Então, vai formar um brotinho do lado do corpo, olha só. Isso, ó, forma um brotinho do lado do corpo e isso vai originar uma nova esponja, geneticamente idêntica à mãe. Então, esses dois exemplos de gêmula e brotamento são exemplos de reprodução assexuada. Agora, a gente vai ver a reprodução sexuada, que ocorre troca de gameta. Então, olha só, os gametas são o espermatozoide e o óvulo. Então, eles têm, né, o espermatozoide feminino e o masculino, que surgem de diferenciação das células amebócitas. Os espermatozoides saem, né, pela abertura superior, entram na outra esponja pelos poros. Ocorre fecundação interna e vai formar uma larva. Essa larva, ela vai se fixar no fundo dos mares, dos oceanos, e vai formar uma nova esponja. Então, olha só, a reprodução sexuada. Primeiro, a gente tem a liberação do espermatozoide, que seria o masculino. Ele vai entrar pelo poro, vai fecundar o óvulo, aí vai se dividir, vai formar a larva. A larva vai se fixar no solo, vai crescer, formando uma nova esponja. Só que essa nova esponja, como ela foi originada pela junção dos gametas, ela tem variabilidade genética. Ela não é um clone dos pais. Então, tem diferença, né? Então, a gente pode ter os dois tipos, ou reprodução sexuada ou reprodução assexuada. Ok, já falamos tudo sobre poríferos, agora a gente vai ao assunto do dia propriamente dito. Isso eu só estava relembrando o que vocês já tinham visto, né? Na aula anterior, na aula online. Agora, a gente vai falar sobre os quinidários. Então, o primeiro grupo que surge são os poríferos. Depois dos poríferos, nós temos os quinidários. Eles, em ordem evolutiva, vamos dizer assim, é o segundo grupo. Eles são também chamados de selenterados ou quinidários. E os exemplos são anêmona, hidras, que é fixo no fundo dos mares, corais, que são fixos também, água-viva, caravelas, etc. Habitat são animais exclusivamente aquáticos, sendo que a maioria é marinho. Eles são os primeiros animais a apresentar órgãos, tecidos verdadeiros. O sistema digestivo é incompleto e a digestão ocorre extra e intracelular.
fora e dentro da célula. O sistema nervoso, eles têm nervos espalhados pelo corpo. A gente chama isso de sistema difuso. Sistema respiratório, circulatório e excretor não são presentes. E a principal célula deste grupo será o quinidoblasto. Então, eles apresentam células urticantes de defesa. Então, é uma célula exclusiva desse grupo. Formas corporais. A gente pode ter quinidários que tenham formato de medusa, né, que a gente chama, que são livres, eles vão nadar aí na superfície da água. E existe a forma de pólipo. O pólipo é a hidra, que é fixo no fundo do mar. Os quinidários, eles apresentam uma epiderme, que é essa membrana externa aqui, que reveste o corpo. A gastroderme, que é uma cavidade que é uma espécie de sistema digestório incompleto. Entre a epiderme e a gastroderme, a gente tem uma camada gelatinosa, repleta de água e outras substâncias, que é denominada mesogleia, que é esse ME aqui. Já nós temos aqui o pólipo, que é fixo, né? E detalhe para a boca, rodeado por tentáculos. Aqui a medusa também tem os tentáculos, né? Voltados para baixo. Aqui a gente tem as camadas celulares, células que revestem, quinidoblastos, que é importante, que é a célula de defesa, está presente em maior número nos tentáculos, e tem células sensoriais, que percebem e recebem estímulos. Aqui a gente tem mostrando como que funciona, né, o quinidoblasto. Então, olha só, ele tem como se fosse um flagelo aqui dentro com uma toxina, que é justamente essa substância urticante. Então, quando ele vê alguma presa ou para se defender de um predador, ele vai disparar. Então, olha só o que acontece. Ele dispara esse flagelo, liberando essa substância urticante. Quem já teve um acidente com água-viva sabe exatamente como funciona, né? Essa substância urticante aí. Então, a célula responsável pelo fato dos tentáculos da água-viva te queimar é esse quinidoblasto. E é assim que ele funciona. O sistema nervoso é espalhado, né? São nervos espalhados pelo corpo. Então, tem uma rede ali de neurônios espalhados pelo corpo. Nós temos a classificação aqui dos quinidários. Eles podem ser divididos em 3 classes. Existe a classe dos cifozoários, que nós teremos principalmente a fase de medusa. Então, a principal fase encontrada nessas espécies, nesses representantes, é a medusa. Então, aqui a gente tem um exemplo de Aurélia, que é uma medusa. Aí, existe a classe dos hidrozoários. Então, a principal fase é a fixa, que é a hidra. E existem também caravelas, olha só aqui a imagem de uma caravela fixa. E aí, existem os antozoários, a classe antozoária, que aí encontram-se apenas a fase de pólipo. No caso, anêmona e corais. Então, os recifes de corais fazem parte dessa classe aqui. Então, o hidrozoário pode ser fixo, pode ser de vida livre. Cifozoário, principalmente de vida livre, natante, né, que é a medusa. E aí, o antozoário, apenas os que são fixos. Aqui a gente tem um exemplo de anêmona e aqui a gente tem um exemplo de recife de corais.